Pai do Senhor, irmãos. É uma alegria poder estar hoje na casa do Senhor, celebrando e cultuando Ele, que é digno. Falado muito no meu coração já há algum tempo, e eu tinha decidido que da próxima vez que eu viesse ministrar, eu ia trazer essa mensagem aqui. E essa mensagem se encontra lá em Ezequiel 47. Se você puder abrir aí comigo, Ezequiel 47. Vamos estar lendo e depois vamos estar orando. Ezequiel 47. E essa passagem fala sobre as águas que saíam do templo. Está assim, começando pelo versículo 1. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só poderia atravessar a nado. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até o Arabá, ou até o Vale do Jordão, onde entra no mar. E este é o Mar Morto. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, a Tua palavra é tão poderosa, Senhor. A Tua palavra é viva, Pai. E eu sei que ela vai falar nos nossos corações essa noite, Pai. Assim como o Senhor já tem ministrado, Pai, desde o início dessa leitura, Pai. Pai, eu te peço, Pai, que todos que estão aqui hoje, Pai, possam sair daqui diferentes, transformados pela Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa para poder nos transformar, para poder fazer diferente na nossa vida. Que nós possamos abrir os nossos corações, Pai, para o que o Senhor vai fazer nessa noite. E eu creio, Pai, que o Senhor quer fazer e vai fazer poderosamente na vida de cada um. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando na vida de cada um aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. O livro de Ezequiel, ele é um livro muito interessante. Tem uma passagem no livro de Ezequiel, só para resumir para vocês, que ele fala da glória de Deus deixando o templo. E isso por causa da grande idolatria do povo.
Mas, nos últimos capítulos de Ezequiel, ele escreve sobre uma esperança para Israel, uma esperança de restauração, porque a gente sabe que Israel tinha ido para o exílio. E nesses últimos capítulos que a gente leu aqui, Ezequiel é um templo, ou seja, a presença de Deus volta ao templo. É uma visão de um rio que flui para o deserto. A gente viu aqui, em direção ao Mar Morto. E a gente sabe que essa passagem contém uma visão de uma esperança futura, sim. Mas o que eu queria trazer aqui hoje também são aplicações que a gente pode fazer hoje na nossa vida, a partir desse texto e do que Deus ministrou no meu coração. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção para o que Deus quer falar através dessa passagem aqui, dessa visão que Ezequiel teve naquela época. Então, Ezequiel 47 fala de um rio que saía do templo. Um rio que saía do templo, mas não era um rio comum. Essas águas que fluíam do templo, que saíam do templo, eram águas diferentes. Era um rio de cura, eram águas de cura, eram águas purificadoras, ou seja, era um rio de vida. Então, algo poderosíssimo a gente já pode compreender logo de início. Por quê? Do santuário, do templo, fluía um rio de vida. Da habitação de Deus fluía um rio de vida. Fluía um rio de águas purificadoras, fluía um rio de cura e um rio de restauração. Um rio de vida. Porque a presença do Senhor estava lá. E a gente sabe que a água, ela é essencial à vida. Você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui rápido. Lá em João, no capítulo 7, versículo 37, diz assim: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tenha sede, venha a mim e beba. Isso daqui, irmãos, não é coincidência. Tem algo muito poderoso aqui. Tem algo muito poderoso que flui de Jesus para nossas vidas, que flui dessa presença de Deus, que flui da habitação de Deus. E é uma água de cura. É uma água que, se você beber, você vai ser restaurado, você vai ter a vida eterna. Então, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Outra passagem que fala, a gente vê lá a passagem da mulher samaritana, e Jesus fala que se ela soubesse quem estava ali, era ela que pediria de beber para ele. Por quê? Porque a gente sabe que ele tinha algo para dar de beber para ela que era poderosíssimo. Por isso que ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E não é coincidência que esse texto fala de uma água que flui da presença de Deus, uma água que flui da habitação de Deus. Então, irmão, Deus criou o ser humano para desfrutar da presença, que é a fonte da vida. E essa água simboliza a presença de Deus. Por isso que ele fala: beba dessa água. Então Deus criou a gente para desfrutar dessa presença. E essa presença é o que nos dá vida. É esse rio que é um rio de vida, que é um rio de águas purificadoras, que é um rio de cura, que vai trazer vida para nós, que vai restaurar muitas áreas da nossa vida e que vai trazer tudo de volta à vida. Aquilo que estava morto vai tornar a viver. Presta atenção nisso. Primeiro ponto: a água flui do templo, do lugar onde Deus habita. Não precisa abrir, mas eu vou ler lá em Apocalipse 22, 1. Então, o anjo me mostrou o rio da água o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Água da vida. Irmãos, e esse ano a gente está falando sobre colheita. E o interessante é que por onde esse rio passava,
tudo frutificava. O que estava morto tornava a vida. Então, por onde esse rio passa, há frutificação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por onde esse rio passa, há frutificação. O que significa frutificação? Você pode falar para mim o que significa frutificação? Colheita. Por onde esse rio passa, colheita. A gente tem ouvido muito falar aqui sobre terra seca, sobre solo, sobre plantação, sobre colheita, sobre semente. A gente tem ouvido muito falar sobre isso. E hoje eu queria te dizer que por onde essa água, esse rio de vida passa, a frutificação, a vida. Porque lá nessa passagem ele fala, as árvores produzem frutos o ano todo. E ela tem folhas que curam, que servem de remédio. E o que estava morto volta a viver. Está lá no versículo 9. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. O pastor já tem falado aqui que isso realmente está se cumprindo, porque a gente vê lá Israel com a Aline mostrando que o Mar Morto agora está tendo vida, né? Então é algo que também acontece literalmente, já está acontecendo. E é por isso que é tão real que a gente deve aplicar na nossa vida agora. A gente pode trazer isso para a nossa vida agora, para que possa haver cura, para que esse rio de vida, esse rio de frutificação possa passar. E que onde ele possa passar, possa haver colheita. Essas águas chegam até o Mar Morto e vivificam. Você leu aí comigo. E o mais interessante é que a gente sabe que o Mar Morto é um lugar sem vida, um lugar muito salgado, mas que agora já está frutificando, agora já está tendo vida. Mas isso me revela algo muito interessante. É que esse rio de vida, esse rio de águas purificadoras, esse rio de cura, ele pode alcançar lugares muito profundos, lugares de tristeza. Esse rio de vida, ele pode alcançar lugares de desespero, lugares de amargura. E eu já sei que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Ele é um rio de cura. Ele pode alcançar lugares de desespero, lugares de tristeza, lugares onde tudo estava morto. Ele pode alcançar lugares de amargura, solos endurecidos, solos secos. Ele pode alcançar e pode frutificar. E a gente está falando de colheita esse ano. Então essa palavra é muito verdadeira para nós como igreja. Lá em Isaías 59, não precisa abrir, eu vou ler aqui para a gente poder avançar um pouco mais. Lá em Isaías 59, no versículo 1 e 2 fala assim. Isaías 59. Cinquenta e nove, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Você está entendendo? O braço do Senhor não está tão encolhido para que não possa salvar. Ou seja, o braço do Senhor não está tão encolhido para que Ele não possa agir nos lugares mais áridos, nos lugares mais secos, nos corações mais tristes, nos lugares de maior desespero, quando você se encontra na pior situação, quando você pensa que não vai haver mais frutificação, quando você pensa que já está tão seco, que não pode haver colheita. Mas o que eu estou te dizendo, e o que Deus me revelou, é que esse rio de água viva, esse rio de vida, esse rio de purificação vai passar por esse solo, vai passar por esses lugares áridos, vai passar por esses lugares secos e vai frutificar em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém! Porque você precisa receber isso nessa noite. Isso é muito forte. Esse é o agir do Espírito, da presença de Deus nas nossas vidas. A gente já ouviu muito hoje aqui falar de presença, falar da presença de Deus. E Deus já está falando conosco desde o início. Esse é o agir do Espírito. Esse é o agir do Espírito Santo.
O agir dele é trazer vida onde está tudo morto, é trazer esperança onde já está em desespero, é trazer alegria onde tem amargura, é trazer colheita onde está tudo seco, onde está tudo árido. E o mais interessante é que por isso que esses rios precisam fluir através de nós. Olha só o que diz lá em João 7, versículo 37. Pode abrir comigo, irmãos. Versículo 37. A gente já falou aqui sobre esse versículo, mas eu gostaria de ler de novo. João 7,37, porque você vai manter ele aberto aí e Deus vai falar algo muito poderoso com você. Vamos ler novamente. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos ser canais para que esse rio de vida possa fluir através de nós. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo em sequidão? Quantas pessoas têm tantas áreas em sua vida que já morreu, em que ela já não vê mais esperança? Mas Jesus está falando, se alguém tem sede, beba. Ele está falando de um rio de vida. Ele está falando que tem solução para os lugares mais áridos. Ele está falando que tem solução para os maiores desesperos. Ele está trazendo esperança para nós. E ele também está dizendo que esse rio tem que fluir através de nós, para que para outros lugares áridos. E quando esse rio flui através de nós, esse rio cura, esse rio restaura, traz vida para nós e também através de nós como canais para outros. E a gente já tem visto isso acontecer na vida de muitos irmãos, como a gente assistiu aqui hoje. Esse rio de vida fluir através de muitas pessoas. Essas pessoas fluir nos lugares mais áridos, até mesmo na Itália, que é um lugar que necessita tanto da palavra, como a Pamela já disse aqui. Mas existem muitos lugares como esse. Existem muitas vidas como essa. Existem muitas cidades como essa. Maré não é uma cidade que precisa desse rio de vida, precisa desse rio de cura. Que pode fluir através de você. Você quer ser um canal desse rio de vida, porque ele vai passar na sua vida, ele vai restaurar a sua vida, e depois através da sua vida vai haver cura nessa cidade, vai haver cura na sua família, vai haver cura no seu trabalho e na vida da sua família. Você crê? Amém. Glória a Deus. Irmãos, muito interessante, que nós sabemos que por onde esse rio passa, guarda isso, por onde esse rio passa, o estéril torna-se frutífero. Por onde esse rio passa, o estéril torna-se frutífero. Por onde esse rio passa, o vazio torna-se cheio. Por onde esse rio passa, o seco torna-se regado. Onde esse rio passa, os mortos tornam-se vivos. Também, olha só que poderosíssimo. O que esse rio, o que Jesus, o que a presença dele faz nas nossas vidas e através de nós. É poderosíssimo, irmãos. Quantas áreas da nossa vida estão estéreis, estão vazias, estão secas, estão mortas. Quantas vidas também estão secas, sem esperança. Quantas vidas vazias, sem a presença de Jesus. Quantas vidas estéreis.
sem esperança nenhuma para frutificar, sem caminho nenhum, sem poder ver nenhuma circunstância. Mas o que eu estou te dizendo é que o estéril vai se tornar frutífero. É que o vazio, a presença dele vai encher. A hora que esse rio passar, ele vai encher. O seco vai se tornar regado, para que possa haver colheita. Esse rio vai passar, ele vai inundar, ele vai transbordar, e tudo aquilo vai voltar a viver. Aquilo que estava morto, aquilo que estava sem esperança, aquela plantinha lá que você já não conseguia ver raiz nenhuma, que já não tinha mais esperança, é como se ela voltasse a viver. Algo interessante aconteceu. Uma água de cura, um rio de cura, um rio de restauração, um rio de vida. E essa mensagem não é só sobre plantação e colheita no sentido literal, mas essa mensagem, como esse tema, é algo poderosíssimo para transformar a nossa vida, para a nossa vida espiritual, para que possa haver mudança na sua vida, para que possa haver mudança nessa igreja, para que possa haver o agir de Deus, coisas diferentes, coisas novas, coisas fluindo em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Esse texto fala sobre profundidade. Você pode ver comigo. Está lá, a partir do versículo 4. Ele mediu. A partir do versículo 3. O homem foi para o leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros. Levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava no joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. E ela era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. Você conseguiu entender comigo? Ele descia 500 metros e batia no tornozelo. Ele descia mais 500 e batia no joelho. Ele descia mais 500 e batia na cintura. Depois ele precisava descer mais 500 metros, mas era tão profundo que ele não poderia atravessar mais andando. Agora ele tinha que mergulhar. Não dava mais pé. Agora ele tinha que se entregar por completo. Porque até aqui eu estava sob o controle. Mas depois daqui, ele precisava mergulhar nesse rio de vida. Essa visão está falando que depois daqui, ele precisava mergulhar nesse rio. Ele precisava entrar nesse rio. Ele precisava sair de apenas 500, ele precisava sair de 500, de 1000 metros. Ele precisava sair de apenas aquilo. O que Deus está querendo dizer? É que Ele está querendo levar a gente um pouco mais além. Um pouco mais além. Muitas vezes, na nossa vida cristã, a gente está em alguns níveis de profundidade no relacionamento com Deus. Essa mensagem fala que Deus está querendo levar a gente mais profundo. Ele está falando que mais 500 metros eu já não poderia atravessar mais andando, mas teria que ser a mergulho, teria que ser a nado. Eu tinha que mergulhar nesse rio de vida. Eu tinha que mergulhar nesse rio de águas purificadoras. Você está disposto a mergulhar nesse rio de águas purificadoras? Deus está te falando algo muito poderoso nessa noite. Ele está te falando que tem algo muito mais além do que 500 metros. Ele está te falando que tem algo muito mais além do que uma vida rasa. Ele está te falando que a presença dele, o íntimo relacionamento, vai muito mais além. Ele quer te levar a mergulhar nessa presença. Ele quer te levar a nado. Ele quer que você tire os pés do chão e deixe ele no controle da sua vida.
Ele quer te levar a entrar nesse rio de vida, nesse rio de águas purificadoras. Você lembra que eu falei que às vezes muitas áreas na nossa vida estão mortas, estão infrutíferas, estão secas, estão áridas. Sabe o que Deus está te falando? Tem algo mais profundo. Deus está te falando, mergulha nesse rio de cura, nesse rio de águas purificadoras. Eu tenho algo a mais para fazer na sua vida. Saia desse raso. Onde você está não é onde eu quero que você esteja. Eu quero te levar mais além. Eu quero te levar num relacionamento mais profundo. Eu quero te levar a um lugar de cura, a um lugar de vida. E que não vai ser só na sua vida, mas vai ser através da sua vida. A partir disso, você vai ser um canal desse rio de vida, que vai fluir através da sua vida e vai chegar na sua família. E vidas vão ser curadas, vidas vão ser restauradas. Esse Nazareno vai mudar através dessa igreja, através dessa vida. Você está entendendo isso, irmãos? Continuando aqui, o que Deus está te falando é que Ele quer um nível maior de busca. Ele está querendo despertar uma paixão no seu coração. Ele está querendo algo a mais de você. Talvez você fale, mas aqui está bom, esse lugar que eu estou, esse que eu estou. Eu já venho na igreja às vezes. Eu faço meu devocional um dia ou outro. Eu oro uma vez por dia, ou às vezes de 2 em 2 dias. Mas Deus, com essa palavra, Ele está querendo despertar uma paixão no seu coração. Ele está querendo um outro nível de profundidade no relacionamento com Ele. Ele está querendo te levar a mergulhar nesse relacionamento. Ele está querendo te levar a outros níveis espirituais na presença dEle. Mas para isso você precisa deixar esse rio fluir na sua vida. Esse rio de vida. Esse rio que traz cura. E com isso, nossa, isso é muito forte. Com isso, a gente não pode ser só visitante da presença de Deus. Para esse rio fluir, a gente não pode ser só visitante. A gente precisa habitar nesse lugar que é a presença dEle. Esse rio só vai fluir se a gente habitar na presença dEle. Se a gente só visitar, como que esse rio vai fluir na nossa vida e através de nós? Muitas pessoas estão tão acostumadas com esse estado de visita, porque elas vêm na igreja só no domingo, ou só vai na igreja se for um pregador de fora, ou se for um evento muito grande, ou só ora quando está na pior, ou só coloca os joelhos no chão quando está tudo desmoronando, quando já está no estado de desespero, quando já está no profundo estado de... Mas habitar fala sobre morada, e morar precisa ser todos os dias. Deus está te falando para mergulhar. Ele está te falando para você morar, habitar nessa presença, para você deixar de ser um visitante. Porque esse rio vai fluir através de você todos os dias. Em você e através de você. Vai haver cura na sua vida todos os dias. Vai haver milagres todos os dias. Mas você só recebe se você crer. E se você deixar esse rio fluir na sua vida. Isso só vai acontecer se você entender que Deus está te chamando para habitar na presença dEle. Para deixar de ser um visitante. Para sair dos 500 metros. Para mergulhar na presença dEle. Para tirar o pé do chão e deixar Ele no controle. Lá em Salmo, de número 27, versículo 4, diz assim: Pode abrir comigo, irmãos, por favor. Amém? Salmos de número 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor
e buscar sua orientação no seu templo. O que esse salmista está falando aqui? Uma coisa pedi ao Senhor, buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Lembra que não é visitar, é habitar? Ele falou que se eu habitar todos os dias, eu vou poder contemplar a bondade do Senhor, buscar a orientação no seu templo. Esse rio vai fluir na minha vida, vão haver coisas diferentes, coisas novas. Coisas vão fluir na presença do Senhor na sua vida. Mas para isso você precisa habitar. Você precisa sair do raso. Mas isso é só para quem quiser tomar uma decisão. Eu vi uma analogia de um pastor que falava algo muito interessante. E eu gostaria que vocês respondessem para mim, para a gente poder ter um entendimento melhor. O que é a praia sem o mar? O que ela é? A praia sem o mar, sem a água. O que sobra? Areia. O deserto, né? Porque você tira a água no mar, só fica o deserto. A mesma coisa, irmão, é a igreja sem presença. A igreja sem presença também é deserto. Porque você tira a água, você tira a presença de Deus, o que vai sobrar é deserto. O que vai sobrar são lugares áridos, corações endurecidos, corações áridos, vidas secas, vidas infrutíferas, que precisam de colheita, que precisam de frutificação. A gente pode ir na praia sem entrar na água? A gente pode ir na praia sem entrar na água? Se você for aquela pessoa que, hoje eu não vou molhar o pé, só vou ficar aqui de boa observando. A gente pode. Mas não deve, por quê? A gente também pode vir na igreja sem na presença de Deus. Mas a pastora falou ali agora, não deve, não pode. A gente vai numa praia e não entra na água. Mas a gente precisa vir na igreja e entrar na presença de Deus. Ele está falando sobre habitação, é todos os dias. Aliás, não é só nos cultos, é todos os dias da sua vida. Mas a gente sabe que aqui Deus traz coisas muito importantes para nós. Aqui muitas vezes, daqui de cima, de pessoas de Deus, coisas que Deus coloca no coração de muitas pessoas, coisas fluem para as nossas vidas. Coisas para transformar, para frutificar. Esse ano é ano de colheita, são palavras que estão saindo. Não é de nós aqui, é da boca de Deus para a sua vida. Ele está querendo te trazer para esse lugar de habitação, para habitar na presença dEle. Você vai numa praia, você pode não querer entrar na água. Mas você vindo na igreja, você precisa entrar na presença de Deus. Não só na igreja, mas no seu íntimo, no seu dia a dia, todos os dias você precisa entrar na presença de Deus. Eu coloquei isso aqui porque muitas pessoas vêm como visitantes. Não estou falando a pessoa que vem no primeiro dia, mas aquela pessoa que já está há 5, 10 anos na igreja e ainda continua visitando. Ela continua visitando porque ela ainda não conheceu o lugar de habitação. Ela ainda não conheceu as águas profundas. Ela ainda não conheceu o mais íntimo, o mais profundo que Deus quer levar ela. Muitas pessoas conhecem a praia, mas nunca entenderam o que é entrar no mar. Nós é mineiro, aqui não tem praia. Eu só conheci a praia de ver. Entendi o que era entrar no mar. Nunca entrei no mar, nunca tinha entrado. Até, eu fui depois no Rio, fui para Santa Catarina e foi ótimo. Mas também, irmãos, tem pessoas que conhecem a Deus, isso já foi pregado aqui, conhecem a Deus, mas nunca entraram na presença dEle. Como isso é possível? É porque a gente está falando de visitação e de habitação. A gente está falando de 500 metros e a gente está falando de um lugar mais profundo, de mergulho, de águas, de um rio que inunda, de um rio que transborda. Nunca entraram na presença de Deus. Talvez você olhe aí para o lado, seu irmão está lá, e você vê que tem algo sobrenatural fluindo do Senhor para a igreja, fluindo do Senhor para a vida das pessoas. Mas você se pergunta, por que esse rio não está fluindo em mim? Por que essa presença não está fluindo em mim? Você
precisa sair de um estado de visitação para habitação. E eu vou chegar mais perto de onde eu quero chegar. Qual o passo que você deve tomar para que esse rio de vida possa inundar a sua vida? Para que você não seja só um visitante da presença de Deus, mas que você possa ser aquele que habita na presença de Deus. Aquele que, onde ele estiver, aquele rio vai fluir na vida dele e através da vida dele. Porque o rio flui para a sua vida. Quando você está lá fora, o rio flui através de você também. Mas se esse rio não flui em você, como ele vai fluir através de você? Por que tantas faltas de missionários, tantas pessoas aqui na igreja, mas quantas pessoas estão pregando lá fora? Tantas pessoas que visitam a igreja, mas quantos cristãos verdadeiros lá fora, pregando e o rio fluindo através da vida dele? Deus está querendo algo diferente para nós, irmãos. É ano de colheita. O que Deus está querendo fazer é para toda a igreja. Existe um princípio que você precisa entender. É um princípio de entrega e de profundidade. Para que esse rio possa fluir em você e através de você, é preciso ter entrega. Você lembra que andando tinha que ser a nado? Então é um princípio, precisa de entrega. Para ter profundidade é preciso de entrega. É isso que Deus está mostrando. É preciso de entrega. E para ter entrega, o que precisa ter da nossa parte? Decisão. Precisa ter decisão. Precisa ter decisão. Muito interessante. A gente tem que sair dessa vida contemplativa. De só ficar contemplando. Tá fluindo no outro. Aí você fica só contemplando. Tá bom. Isso é uma vida rasa. Deus está chamando você para mergulhar. Deus está chamando você para a presença dEle. Deus está chamando você para algo mais profundo. É para sair dessa vida rasa, dessa vida de só ficar contemplando. Só fica vendo, mas nunca entra na presença, nunca habita, só visita. Tenha as suas próprias experiências com Deus. Saia do observatório. Observatório. A gente vê muitas pessoas só no observatório. Saia do observatório. Deus está te chamando para águas mais profundas. Por quê? Quando as águas estão pela cintura, a gente já acha que tá bom, né? A gente fala, não vou mergulhar não, a água já está na cintura. Mas Deus está te falando, mais 500 metros. Mergulha, tem mais para você. Tem mais para você do que só vir na igreja todo domingo. Tem mais para você do que ficar só sentado nesse banco. Tem mais para você do que só ficar no observatório. Vai fluir em você. E tem mais para você do que ficar só no observatório. Por quê? Porque vai fluir em você e através de você. Tem mais para você do que só ficar sentado. A gente recebe, depois a gente cumpre o vídeo, a gente vai. A gente tem que sair só do banco. A gente tem que sair só do raso. É tempo de colheita. É tempo de colheita. Entrar no rio, eu já te falei, significa perder o controle. Porque eu já não consigo mais ter o controle com os meus pés. É gente que é baixinha e vai num rio, vai lá na cachoeira, né, Ana? Chega uma hora que o nosso tamanhozinho não dá mais conta. A gente precisa pedir ajuda, né? No nosso caso, a gente pede ajuda do nosso marido. Me segura, deixa eu subir nas suas costas. Que a gente já não dá mais pé. Mas na presença de Deus, é assim. Você está vivendo, está com os pés no chão, você acha que está no controle. Ele está falando, tira os pés do chão. Mergulha nesse rio. Porque eu que vou segurar as tuas mãos. Eu que vou guiar, eu que vou segurar. Você vai, mas eu vou estar te segurando, eu vou estar te levando. A gente não vai sozinho, Ele vai levando a gente mais profundo, mais no íntimo. Esse relacionamento vai estreitando. E a partir desse momento, o rio nos carrega. Ele vai carregando. Ele vai levando a gente mais profundo. Ele vai levando a gente mais longe. Guarda essas palavras que eu vou te dizer. A Pamela falou aqui. A
Pamela falou aqui. Foi a Pamela ou Pietro? Acho que foi a Pamela. Rendição. Rendição. Esse estado de mergulhar é rendição. Rendição. Precisa haver rendição. Você está me entendendo? Precisa haver rendição, precisa haver quebrantamento. Para você entrar nesse rio de águas purificadoras, você está vendo que é algo muito abençoador, que é algo muito extraordinário, que é algo muito poderoso. Mas precisa haver rendição. E rendição muitas vezes não é fácil. Rendição, eu preciso tirar os pés do chão. Rendição, eu preciso perder o controle. Rendição, eu preciso deixar Ele me guiar. Você está me entendendo? Rendição, perda de controle. E quando há rendição e perda no controle, tem alguém que está no governo. Você pode me falar? Jesus está no governo. Deus é que está no governo. Ele precisa estar no governo da sua vida. Irmãos, nós estávamos mortos. Longe de Jesus, nós éramos terra seca. Muito já foi pregado aqui. Longe de Jesus, a gente é terra seca. Terra lugar amargurado, coração amargurado, coração endurecido. Mas Ele nos lavou e nos regenerou. Mas, o que Deus está querendo estreitar mais ainda nessa noite é: algumas áreas ainda podem estar mais mortas do que vivas. Produzem mais. Algumas áreas na sua vida pode estar mais morto do que vivo. Pode estar mais morto do que vivo. Mas você já conheceu um rio de vida, um rio de águas purificadoras, um rio de cura. E o que Ele está querendo fazer nessa noite é vivificar essas áreas na sua vida. Ele quer vivificar. É porque às vezes a gente entrou já, as águas estão pela cintura e a gente já acha que está bom. A gente já acha que não tem mais áreas para serem curadas. A gente já acha que não tem mais áreas para serem restauradas. A gente já acha que não tem mais áreas para serem entregues e para estar em estado de rendição. A gente acha que já se rendeu o suficiente, mas isso está errado. Às vezes tem áreas assim na nossa vida, mas isso não pode ficar assim. Ele quer vivificar. Ele está te chamando para ir além. Ele está te chamando para ir mais longe. Ele está te chamando para fazer mais na sua vida. Coisas novas, em áreas novas. Quero te fazer uma pergunta. Onde que você está nesse rio? Eu falei de alguns níveis aqui. Onde que você está nesse rio? Pensa aí no seu coração. Onde que você está nesse rio? Mais uma pergunta. Esse rio está produzindo vida ou não em você? Talvez você fale que sim, mas algumas áreas estão mortas. Então presta muita atenção. Esse rio está produzindo ou não vida em você? Se ainda não está produzindo, é porque você ainda não entrou no estado de rendição completamente. Você ainda não se deixou mergulhar. Você ainda não deixou Ele tomar pelas mãos e te levar além. Não se contente com águas rasas. Águas rasas, Deus não tem isso para a sua vida. Ele não tem isso para a sua vida. E a gente se entristece muito quando a gente vê alguns cristãos que têm anos de convertido. E eu também não tenho tantos assim, mas Deus já tem feito muito na minha vida, isso é verdade. Mas que se contenta de estar lá no rasinho, recebendo aquilo, vem no domingo, recebo um pouco, depois já esqueço. Muitas pessoas estão se contentando com águas rasas. Irmãos, a presença de Deus não é só isso. Tem um rio que flui da habitação de Deus. Tem um rio que flui da presença de Deus. E ele flui na sua vida. Flui na sua vida. Você está me entendendo? Não precisa abrir, eu só vou citar aqui. Lá em 1 Coríntios 12, no versículo 13, fala que a todos nos foi dado de beber. Esse mesmo rio que flui na minha vida, que flui na vida dos pastores, que está fluindo na
vida dos nossos irmãos missionários, não é só porque eles estão lá, mas esse rio, ele vai fluir na sua vida também, se você se render. Deus quer que esse rio flua na sua vida. Ele quer que esse rio flua na sua vida. Porque é o mesmo Espírito, irmãos. Por isso você tem que sair do contemplativo, das águas rasas. O mesmo Espírito que vivifica na minha vida, ele vivifica na sua. A mesma presença que eu entro, você também pode entrar. E você pode ir muito mais além. Isso não é só para pastor, isso não é só para pregador, isso não é só para líder, isso não é só para diácono. Isso é para todos que estarem em estado de rendição. Esse é para todos que desejarem mergulhar nesse rio de vida, nesse rio da presença de Deus, nesse estado sobrenatural da presença de Deus. Só para esses que resolverem se render nessa presença, que resolverem tirar os pés do chão, que resolverem perder o controle e colocar o controle, deixar ele tomar o controle da sua vida, deixar ele te levar mais profundo, deixar ele te levar mais além no relacionamento, deixar ele te mostrar coisas novas no íntimo, deixar ele te revelar coisas novas para a sua vida, deixar esse rio fluir em áreas novas na sua vida, deixar esse rio curar em áreas na sua vida. E eu sei, Deus falou comigo que tem muitas pessoas aqui que precisam desse rio fluir na sua vida. Muitas pessoas aqui precisam desse rio fluir na vida dela, para que possa haver o quê? Para que possa haver frutificação, para que possa tornar o que estava morto a vida. Pode ler lá em Ezequiel 37. Esse rio, ele vai passar na sua vida, ele vai fluir em você, para que o que possa estar morto possa tornar a viver. Tem muitos corações que estão endurecidos. Tem muitos corações, muitas vidas espirituais que talvez já estejam mortas, que talvez você já está sem esperança. Tem algumas áreas na sua vida que talvez você já não vê mais frutificação. Eu não sei, talvez a sua área financeira, seu relacionamento aí com o seu cônjuge. Talvez você já não vê mais frutificação no seu ministério. Talvez você já não vê mais frutificação naquele trabalho árduo que você tem de pregar para a sua família que ainda não é cristã. Talvez você ainda não viu frutificação em algumas áreas. Mas Deus está querendo que esse rio flua em você e através de você. Mas Ele está falando que Ele quer algo de nós. Entrega para ter profundidade. É preciso uma decisão. É preciso deixar Deus estar no controle. É preciso tirar os pés do chão. E às vezes não é fácil tirar os pés do chão. Às vezes não é fácil, a gente tem vergonha de adorar. A gente tem vergonha de levantar as mãos. A gente tem vergonha de se colocar de joelhos. A gente tem vergonha de orar alto. Mas você já percebeu que só aqueles que se rendem na presença de Deus é que o rio vai fluir naquela pessoa? Você vê algo poderoso acontecendo. Mas talvez a diferença para aquele que não consegue entrar nesse rio de vida, aquela pessoa que não consegue mergulhar, é porque talvez ainda não houve estado de rendição. É porque talvez você ainda esteja com os pés no chão. Você está querendo entrar mais. Tá bom. As águas na cintura já estão bom. É a presença, mas já tá bom. Deus não quer isso para a sua vida. Ele está querendo mais. Está querendo te levar além. E isso é para todos nós que cremos no Senhor Jesus como Salvador. A mensagem é essa, irmãos. Mas Deus também me direcionou para estar orando sobre algumas coisas nessa noite. Que você possa fechar os seus olhos nesse momento. Pode continuar sentado. E logo após, eu gostaria que você se colocasse em pé. Mas por enquanto eu gostaria de ministrar algo na sua vida, em forma de oração.
sobre essa palavra. Senhor Deus, o Senhor já falou conosco nessa noite, Pai. O que eu quero te pedir agora, Pai, é que corações possam ser quebrantados, Pai. É que possa haver entrega, Pai, para que todos aqui possam chegar, Senhor, nesse estado de profundidade, para que todos eles possam estreitar o relacionamento contigo, para que todos eles possam mergulhar na tua presença, Senhor. Mas o que o Senhor está pedindo deles, Pai, de todos nós, é rendição. O Senhor está pedindo rendição, Pai. O Senhor está pedindo para a gente tirar os pés do chão. O Senhor está querendo levar nós no mais profundo contigo, ó Pai. Essas águas estão fluindo da tua habitação. Essas águas fluem de ti, Senhor. O Senhor que tem a vida, o Senhor que tem a cura, Jesus. Esses rios estão fluindo de ti, Senhor. E esses rios, Pai, precisam fluir na nossa vida. Esses rios precisam fluir na nossa vida, Pai. E nós precisamos, Pai, mergulhar nesse rio, Pai. Nós precisamos, Pai, estar em estado de rendição. Nós precisamos de entrega. Nós precisamos sair do estado de visitação e entrar no estado de habitação da tua presença. Deus está falando algo muito poderoso. E neste momento, eu gostaria que os irmãos estivessem louvando uma música que Deus colocou no meu coração, que é poderosíssimo para a sua vida. E nesse momento você pode se colocar de pé, porque o momento de rendição é o momento que você vai tirar os seus pés do chão. É o momento que Deus vai te levar além. Ele vai te levar a mergulhar na presença dele. Ele vai te levar mais profundo. Mas precisa haver rendição e entrega. Jesus, te adoramos, Senhor. Irmãos, ouçam com muita atenção esse louvor e consagre ele ao Senhor. Cante, entoe esse cântico ao Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está Isso, esse rio está neste lugar. nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Nesse momento, Nossa fonte, Senhor. você que entendeu essa palavra e vê que tem áreas na sua vida que precisam de frutificação, áreas na sua vida que estão mortas, que você já não vê mais esperança, talvez corações endurecidos, talvez áreas que você já não consegue mais fluir no Espírito, talvez áreas que você já não consegue mais fluir no Espírito, que você precisa que esse rio transborde, que você precisa que esse rio traga vida para essa área na sua vida. Coloque a mão no seu coração
profético, coloque a mão no seu coração como ato de rendição. Eu também preciso desse rio de vida em algumas áreas da minha vida. A gente precisa de cura, a gente precisa de restauração. Mas isso só vem da presença do Senhor. Esse rio só flui da habitação de Deus. Esse rio só flui de Jesus. Esse rio só flui da presença dEle. Coloque a mão no seu coração e fale: Deus, eu me rendo diante de Ti. E eu me rendo, eu tiro os pés do chão. E eu deixo esse rio fluir em mim, na minha vida. E eu sei que por onde esse rio passar, Senhor, por onde a Tua presença, Senhor, passar na minha vida, vai haver cura. Eu declaro na sua vida, vai haver cura. Vai haver frutificação. Vai haver restauração. Essas águas purificadoras vão purificar o seu coração. Você precisa crer nessa noite. Você precisa crer. Esse rio de vida está fluindo deste lugar. Está chegando na sua vida. Este rio está fluindo deste lugar. Do trono de Deus está fluindo na sua vida. Esse rio está fluindo na sua vida. E eu creio que houve cura nessa noite. Houve restauração. Se houve estado de rendição, eu creio que houve cura e restauração. E nesse momento que esse rio fluiu em você, nesse momento esse rio vai fluir através de você. Nesse momento que esse rio de vida possa fluir através de você, você vai levantar a mão para a direção do seu lar. Você vai levantar a mão para a direção da sua casa. Se a sua casa é para a direção de lá, pode virar para lá e apontar a sua mão para lá. A minha também é. Aponte as suas mãos como um ato profético. Esse rio vai fluir através de você nesse momento e vai alcançar todos os bairros dessa cidade. Vai alcançar a sua casa. Vai alcançar a sua família. Esse rio está fluindo através de você nesse momento. Interceda. Deixe esse rio fluir através de você. Ore pelas pessoas da sua casa. Ore pelas pessoas do seu bairro. Ore pelas pessoas desse Nazareno. Este rio fluindo da habitação de Deus através de você está inundando a cidade de Nazareno. Você precisa crer nisso. Você crê que vai fluir através de você. Este rio está fluindo através de você. Está curando vidas na sua família. Está curando e restaurando a sua casa, os seus relacionamentos, a sua família, o seu bairro, a sua escola, o seu trabalho. Este rio está fluindo deste lugar. Está saindo do trono de Deus. Está fluindo através de você. Está curando Nazareno. Está cessando as pragas em Nazareno. Em nome de Jesus, você precisa que profetize nesta noite. Profetize sobre esta cidade. Neste momento, esse rio de vida está fluindo através de você. Você precisa que esteja em oração neste momento. Interceda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos. Aleluia. Senhor, sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir. Declare no seu coração que você quer fluir nessas águas vivas. Eu quero beber da tua fonte. Ele é a fonte de águas vivas. Jesus. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor fez nessa noite. Não é por minha causa, Pai, mas é porque o Senhor ministrou nesta noite. Que o Senhor quer levar essa igreja, que o Senhor quer levar essas pessoas a um nível mais profundo. Neste rio de vida, neste rio de cura, neste rio de águas purificadoras. Você pode declarar comigo? Este rio de vida flui na minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Exaltamos, Senhor.